Muitos alunos têm dúvidas sobre o que é o vestíbulo da vagina e a vagina, qual que é a diferença entre eles, aonde que o gameta feminino é produzido, o que são os cornos uterinos das cadelas. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o aparelho reprodutor feminino e vou tirar todas essas dúvidas. Então, bora lá! Quando a gente fala em aparelho reprodutor feminino, as estruturas que fazem parte desse grupo são os ovários, tubas uterinas, o útero, vagina, vestíbulo da vagina e a vulva. Então, eu vou começar explicando sobre os ovários. Os ovários são essas estruturas aqui localizadas caudalmente aos rins. Então, aqui eu tenho o rim esquerdo de uma cadela, aqui eu tenho o ovário esquerdo da cadela. E aqui eu tenho o rim direito dessa cadela e aqui o ovário direito. Os ovários possuem duas grandes funções. Uma função está relacionada com a produção de hormônios, portanto, uma função endócrina, e a outra está relacionada com a produção e o armazenamento dos gametas femininos. Então, é nesse local onde os óvulos vão ser produzidos. Quando esses ovários liberam os óvulos, quem capta esses óvulos é uma estrutura chamada tuba uterina. Então, tem tanto de um lado como do outro. Eu vou mostrar depois numa imagem na sequência, mas as tubas uterinas ficam localizadas aqui nessa região, tem uma relação muito íntima com o ovário. Então, aqui eu tenho o corno uterino esquerdo e aqui eu tenho o corno uterino direito. Mas algumas espécies não possuem cornos uterinos, então pode existir o útero simples, o útero bicorno, como é aqui o caso das cadelas, e o útero duplo. Então, aqui a gente está diante de um útero bicorno. Então, as tubas uterinas vão transportar o óvulo depois da liberação pelo ovário. Só que, além disso, as tubas uterinas também fazem o transporte do espermatozoide. Isso porque a fecundação ela acontece na tuba uterina. Então, no processo de ascensão do espermatozoide, ele também é conduzido pelas tubas uterinas. Caudalmente aos cornos uterinos, aqui fica o corpo do útero. Então, corpo do útero, cornos uterinos, corno uterino esquerdo, corno uterino direito. E caudalmente ao corpo do útero, aí sim eu vou ter a vagina e o vestíbulo da vagina, que também vou mostrar em uma outra imagem. Mas vou aproveitar essa imagem para mostrar, então, que todo esse aparelho reprodutor, ele fica na região mais dorsal do abdômen, ou no teto do abdômen. Aqui, para a gente observar essa imagem, a cavidade abdominal foi aberta na região ventral, aqui está a musculatura rebatida, todo o aparelho digestório foi retirado, então aqui teriam as vísceras do trato gastrointestinal, e aí sim eu consigo visualizar todo esse aparelho reprodutor feminino. Então, alguns pontos anatômicos importantes para a gente conseguir visualizar aqui o aparelho reprodutor é observar os rins como referência, então caudalmente aos rins eu consigo encontrar os ovários, e aí encontrando os ovários eu consigo observar os cornos uterinos. E se eu quiser encontrar direto o corpo do útero, eu posso pegar como referência a vesícula urinária que está aqui. Então, o corpo do útero ele fica entre a vesícula urinária e a região do reto. Aqui eu tenho uma parte do reto que foi seccionada, então eu teria de dorsal para ventral o reto, corpo do útero e vesícula urinária. Nessa imagem fica mais evidente agora o ovário, a tuba uterina e o corno uterino. Então, a produção do óvulo vai acontecer aqui, o armazenamento também. Assim que esse ovário liberar o óvulo, aqui eu tenho a tuba uterina, então ela vai não só captar esse óvulo, como transportá-lo e em seguida, depois da fecundação, aí sim esse embrião vai vir aqui para o corno uterino. E essa estrutura aqui é o ligamento largo do útero. Só que esse ligamento largo do útero ele pode ser dividido em 3 partes. Então, nessa região em que ele sustenta o corno uterino ou o corpo do útero, ou mesmo a região mais cranial da vagina, ele vai ser chamado de mesométrio. Já nessa parte em que eu tenho a tuba uterina, ou seja, o ligamento largo do útero que sustenta a tuba uterina, é chamada de mesosalpinge. E o ligamento largo do útero que sustenta o ovário é chamado de mesovário. Então, o mesovário, mesosalpinge e mesométrio compõem o ligamento largo do útero e sustentam todo esse aparelho. Existem outros 2 ligamentos junto desse aparelho reprodutor feminino. Então, nessa região mais cranial do corno uterino, existe aqui um ligamento
próprio do ovário. Então, um ligamento próprio do ovário, ele vai manter o ovário próximo da região cranial do corno uterino. Então, um ligamento próprio do ovário. E aqui, na região cranial do ovário, sustentando até próximo à última costela, existe o ligamento suspensor do ovário. Então, o ligamento suspensor do ovário e o ligamento próprio do ovário. E aí, além deles, existe, então, o ligamento largo do útero com as 3 partes, que é o mesométrio, o mesovário e a mesosalpinge. E nessa imagem, talvez fique mais fácil de identificar todas essas partes do ligamento largo do útero. Então, aqui, como eu tenho o corno uterino, essa prega peritoneal, portanto, está sustentando o corno uterino, então aqui eu tenho o mesométrio. Como eu tenho aqui a tuba uterina, essa prega peritoneal vai ser a mesosalpinge, e como eu tenho aqui o ovário e essa prega peritoneal sustentando esse ovário, então ela vai se chamar mesovário. Então, mesovário, mesosalpinge e o mesométrio. Tanto o mesovário como a mesosalpinge, eles se prolongam e formam uma bolsa que a gente chama de bolsa ovárica. Na cadela, essa bolsa ovárica tem bastante depósito de tecido adiposo, fazendo com que muitas vezes a gente não consiga nem observar o ovário. É possível perceber na palpação uma consistência diferente, porque o ovário ele é mais firme do que o tecido adiposo, mas muitas vezes, dependendo do tanto de gordura que existe nessa bolsa ovárica, isso pode dificultar a visualização. No final do vídeo eu vou mostrar uma peça anatômica que isso vai ficar um pouco mais claro. E agora, antes da gente entender o que é vestíbulo da vagina e o que é vagina, não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Então, novamente, aqui eu tenho os cornos uterinos, o corpo do útero, e aí sim eu chego aqui na cérvix, que é conhecida como colo do útero. E aqui existe uma imagem aumentada, então aqui está o corpo do útero, e aqui eu já tenho a vagina. Então, entre o corpo do útero e a vagina, eu tenho aqui a região da cérvix, com o canal cervical, e 2 ósteos, que seriam os ósteos uterinos, externo e interno. Mas o que é mais importante entender é que essa região vai marcar para a gente o limite entre o que é útero e o que é vagina. Então, nessa outra imagem aqui está a cérvix, corpo do útero, e aqui a vagina. A vagina ela já faz parte do que a gente chama de órgão copulatório. Então, aqui é a parte cranial desse órgão copulatório feminino. A vagina, então, se estende desde a região da cérvix, que é o colo do útero, mais precisamente aqui no ósteo uterino externo, até o ósteo externo da uretra, que está aqui. Então, tudo isso aqui é a vagina, e a partir desse limite demarcado pelo ósteo externo da uretra, eu tenho o vestíbulo da vagina. Então, aqui eu tenho vagina e aqui, caudalmente, a vagina, eu tenho o vestíbulo da vagina, que também é conhecido como a parte caudal do órgão copulatório. E esse vestíbulo da vagina vai se estender, então, desse limite mais cranial, que é o ósteo externo da uretra, até a região da vulva. E é nessa região aqui que a gente entende por que o aparelho reprodutor também muitas vezes é estudado como aparelho geniturinário. A partir dessa região aqui, eu vou ter um aparelho comum aos 2 sistemas, tanto ao sistema reprodutor, aparelho reprodutor, como ao aparelho urinário. Então, aqui está a abertura da uretra e a urina vai fazer seu trajeto aqui na região do vestíbulo da vagina. Então, essa região mais caudal do órgão copulatório, ela é comum aos 2 aparelhos. Então, portanto, a gente costuma estudar como aparelho geniturinário, justamente para visualizar a intersecção desses 2 sistemas e essas regiões que acabam fazendo parte, então, desses 2 aparelhos, genital e urinário. E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar melhor cada uma das estruturas. Então, aqui, ovário, tuba uterina, corno uterino, corpo do útero, aqui a região da cérvix, portanto, eu tenho aqui o limite entre corpo do útero e vagina. A vagina se estende da região da cérvix até o ósteo externo da uretra. Então, tudo isso daqui é a vagina, e o vestíbulo da vagina, que é menor do que a vagina, então ela vai se estender do ósteo externo da uretra até a região da vulva. A vulva, ela é composta por 2 lábios, e esses lábios vão se encontrar numa região em que a gente chama de comissura. Então, como eu tenho aqui um encontro na região ventral e um outro encontro na região dorsal, eu vou ter aqui a comissura dorsal,
e aqui a comissura ventral. E é nessa comissura ventral onde fica localizado o clitóris, que é o homólogo feminino do pênis. Agora, nessa vista lateral, dorsalmente eu tenho o reto, ventralmente aqui a vesícula urinária, e entre essas estruturas eu vou ter o corpo do útero. Na região mais caudal, ou seja, entre o reto e a uretra, eu tenho a vagina. Essa estrutura aqui é o corpo do útero, cranialmente vai existir os cornos uterinos, aqui tem só uma parte de um dos cornos uterinos, então corpo do útero, e aqui já é a cérvix. Então, o cérvix vai ser o limite entre corpo do útero e vagina. Então, portanto, aqui eu já tenho a vagina, que vai se estender até o ósteo externo da uretra que está aqui. Então, desde essa região até o ósteo externo da uretra, isso tudo aqui é a vagina. E pegando como limite o ósteo externo da uretra, então, a partir daqui, eu já tenho o vestíbulo da vagina. Então, vagina, vestíbulo da vagina, que vai se estender até a vulva, que está aqui nessa região. E agora, nessa peça anatômica, eu tenho aqui o corpo do útero, os cornos uterinos e os ovários. Essa cadela, ela tinha um grande depósito de gordura, então, nas pregas peritoneais, ou seja, aqui na região do ligamento largo do útero, existe bastante depósito de tecido adiposo. E outra região que existia também bastante depósito de tecido adiposo é justamente na bolsa ovárica. Então, desse lado aqui, a bolsa ovárica não foi dissecada, então aqui eu tenho a bolsa ovárica envolvendo o ovário junto com bastante tecido adiposo, e desse outro lado, a bolsa ovárica ela foi dissecada. Então, aqui a gente observa somente o ovário, e aqui está a bolsa ovárica com o tecido adiposo que foi retirado. Então, nessa imagem fica clara essa diferença do que é bolsa ovárica, o que é ovário e como essas estruturas ficam quando a bolsa ovárica está envolvendo o ovário. Então, por isso, é muito importante entender sobre a bolsa ovárica e que ela pode ter bastante depósito de tecido adiposo, e isso nas cadelas é bem comum que realmente exista, dependendo do animal, obviamente, mas isso é bastante visto. Então, um animal com bastante depósito de tecido adiposo na própria bolsa ovárica. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido sobre o aparelho reprodutor feminino e as estruturas que fazem parte dele.